Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de dezembro. O Ibovespa apresentou queda de 2,19%, dando sequência ao seu movimento de baixa que a gente já tinha comentado, batendo ali na linha de tendência de baixa, chegando no nível de suporte, até passando de um patamar ali na faixa dos 59.395 pontos, vindo aqui testar o patamar dos 59.175, inclusive fechando aqui nessa região desse fundo, fechamento desse fundo anterior com esse teste aqui, uma região mais testada em termos de suporte. Abaixo disso, os próximos níveis na faixa de 58.322 e 58.092. Caso o Ibov ganhe força ainda mais para baixo, gere mais um candle aqui forte para baixo, traz uma perspectiva maior de mudança de tendência lá do gráfico semanal, podendo gerar até um pivô de baixa aqui no gráfico semanal, e aí apontaria para um suporte mais relevante do gráfico semanal, que é aqui na faixa dos 56.459. Mas dentro do movimento que aconteceu no pregão de hoje, fica até uma possibilidade de fazer algo aqui, algum tipo de recuperação em cima dessa região que se encontra aqui, seja nessa região de 59.175 até a região dos 58.330 pontos, região aí de suporte para o índice. No mini índice, não cheguei a recomendar nenhuma operação no pregão de hoje, abriu com gap de baixo, as operações terminaram ficando ali no mini dólar. Eu fiquei até monitorando o mini índice para buscar uma entrada, mas a forma como aconteceu esse movimento de baixo não encaixou entrada para mim, nenhum outro momento chegou a encaixar essa entrada, uma entrada de day trade no mini índice, e eu terminei fazendo a entrada de day trade no mini dólar. Só para voltar aqui para o gráfico diário do mini índice, e olhando para o gráfico 60 minutos aqui do mini índice, a gente pode ver que já tem um movimento prolongado para baixo no G60. Se a gente traçar até ali uma linha de tendência na parte inferior dos fundos, a gente está vendo que está batendo em cima desse patamar. Está em cima ali do suporte também aqui no gráfico de 60 minutos, que é o suporte ali do gráfico diário. Então traz uma chance de ter um movimento aqui para cima aí a partir do próximo pregão. Tendo essa possibilidade, alguma sinalização de movimento para cima ali no G60, ficaria um pouco mais para se buscar operações de compra ali de day trade a partir do próximo pregão. Logicamente avaliando a força dessa sinalização de um possível fundo ali no gráfico de 60 minutos. Depois disso temos para falar do mini dólar. Mini dólar no pregão de hoje tivemos algumas recomendações na ponta vendedora, todas elas na ponta vendedora. Mini dólar deu uma pancada forte aqui para baixo, até cheguei a recomendar a compra aqui mais acima, mas cancelei essa entrada, não executei essa entrada, já tinha gerado a formação de fundo, voltou aqui para baixo. Se voltasse para cima desse nível aqui, eu executaria a entrada na expectativa de ter feito algo nesse sentido. O dia estava com um candle ali de possível recuperação que poderia trazer pelo gráfico diário, que a gente já tinha comentado, o gráfico aqui diário, a chance de ter a possibilidade de fazer alguma movimentação aqui de fundo no gráfico diário, depois de estar praticamente ele batendo em cima de um patamar de linha de tendência de alta, que fechou no pregão abaixo desse patamar, considerando o gráfico sem os ajustes. E aqui a gente voltando para o gráfico de 10 minutos, então não executei a operação na ponta compradora, veio forte para baixo, infelizmente um único movimento de baixo. Quando eu falo infelizmente, que poderia ter feito algum zigue-zague aqui, alguma tentativa de recuo para buscar alguma venda a favor da tendência ali do gráfico de 10 minutos. E aqui depois fez esse movimento para cima, fiquei avaliando o recuo, não efetuei essa primeira entrada, ou seja, a primeira sinalização de topo descendente, optei por essa aqui primeiramente, que acionou e depois era um stop bem curto por causa disso, tinha gerado já a superação da máxima aqui desse patamar e estava voltando para baixo, ou seja, algo que poderia deslanchar no movimento para baixo. Então tentei aqui nesse ponto um candle curto, e aí acionei o stop aqui quando bateu nesse nível aqui de 371, um stop que proporcionou uma perda de menos 0,1%, capital total menos 0,12%. Depois disso, recomendei uma nova entrada aqui nesse ponto. Se perdesse a mínima desse candle, essa venda foi executada, chegou a andar 7 pontos, e aí volta forte aqui para cima e sai um pouquinho acima do patamar que foi a recomendação, trazendo aqui praticamente um 0 a 0, menos 0,03%, menos 0,03% capital total. A outra entrada foi aqui, a recomendação aqui nesse ponto de venda. Essa venda foi executada, novamente vem, fecha abaixo, volta um candle de força aqui nesse ponto, reposicionou o stop para aqui nesse ponto, mas quando ficou aqui, veio aqui para baixo e ficou um pouco travado nessa região de suporte, eu optei por encerrar essa posição, ali com um leve ganho. Essa posição trouxe um leve ganho aqui de 0,04%, capital total mais 0,05%. Se segurasse mais um pouquinho, teria andado bem mais essa posição. É porque estava mais para o final do pregão, eu optei por encerrar também essa posição, juntando a informação lá
dessa sinalização aqui de alta em cima do patamar de suporte e de não ter voltado muito forte para baixo do suporte logo na sequência. Isso falando num gráfico de menor velocidade, gráfico de 2 minutos, ficou um pouco travado nessa região. Eu optei por encerrar essa posição. Então foram essas as posições em cima do mini dólar, que no gráfico diário já fechou mal aqui para baixo, apontando para um suporte aqui na casa dos 3.338, mas olhando para o G60 e pensando ali mais para day trade, também traz a chance de se abrir caindo, avaliar a chance de reversão desse movimento G60, que apoiaria um pouco mais operações na ponta compradora. Agora, se gerar algo para cima, não ganhar muita força para cima e nova formação de topo, respeitando principalmente um nível aqui por volta dos 388, 3.388, ficaria atento mais para a ponta vendedora. Partindo para as ações, PetroR4, Petro, pregão de hoje, estável, mais 0,13%, o ativo não consegue deslanchar muito esse movimento de baixa. Já vai trazendo a possibilidade de gerar algum movimento de subida, se conseguir voltar aqui a fechar, principalmente no gráfico diário, acima dos R$16, a máxima de hoje 15,95. Lembrando, segue com um patamar bem relevante de resistência Petro aqui, essa região de fundo anterior, já bateu aqui, respeitou aqui, fechou acima, voltou a fechar abaixo, com engolfo de baixo, mas até agora não deslanchou para baixo a PetroR4. Então, ativo que para swing trade na ponta compradora, eu teria que ficar um pouco mais aqui de alguns pregões para buscar mais alguns pregões aqui fraco para baixo, para buscar uma compra aí de um fundo em cima de PetroR4. Na Vale 5, ativo gerou aqui uma queda de 1,21%, segue dentro do seu movimento de baixo. Até agora não está ganhando muita força para baixo esse movimento, comparando ali o movimento anterior, mas ainda assim segue dentro de uma característica de movimento de baixo. Para mim ainda não atenderia já buscar a compra na Vale se ela superasse aqui os 26,89. Ideal que tivesse um movimento um pouco maior, ainda considerando a chance de se ter algum movimento de baixa lá no gráfico semanal. Então avaliarei bem aqui esse movimento, um possível movimento de correção dessa ação, ainda respeitando esse fundo anterior para se buscar alguma compra de swing trade. Para quem está vendido, pode trabalhar com stop aí acima dos 26,89, tentando pegar um movimento aí um pouco maior em cima da Vale 5. Seguindo Fibria, olhando como o Ibov está caindo e tem essa possibilidade um pouco mais adiante, de alguns pregões aí adiante, poder gerar algum movimento para cima, algum movimento de alta no gráfico diário. Aí separando alguns papéis que podem fazer algo nesse sentido, a Fibria é um dos papéis que avaliam esse movimento aqui para baixo. Ativo ainda segue dentro de um grande movimento de subida, vem fazendo algo aqui, um movimento nesse sentido, trazendo a possibilidade de se buscar alguma operação na ponta compradora, na expectativa de que mantenha essa sua tendência, principalmente no gráfico semanal, que vai também trazendo um sinal de um movimento de correção da subida, mas por enquanto, se conseguir uma das primeiras alternativas de entrada, superação dos 32,27, se já gera um movimento, uma sinalização de alta a partir do pregão de hoje seria uma primeira sinalização que pode voltar a buscar a região ali dos R$34, patamar de resistência para esse papel. E depois disso temos aqui para falar de Braskem, já comentei esse papel na sexta-feira, fez aí um pregão no pregão de hoje chegou a superar a máxima do pregão anterior, mas ainda não me animaria já de entrar de cara. Fiquei de olho aí no ativo, mas fico mais interessado se tivesse mais 1 a 2 pregões, mas não descartaria ainda a chance, dependendo do comportamento aí no próximo pregão, de abertura principalmente, de uma entrada aqui nessa região próxima dos R$33 na Braskem, na expectativa ainda de ter algo mais aqui para cima. Quando eu falo de ter algo seria mais interessante ter algo maior aqui para baixo, porque melhora a relação risco-ganho da posição, ou seja, de ter um espaço maior para a região de topo, de poder andar um pouco mais, um stop um pouco mais curto, porque esses dois candles aqui são dois candles maiores, então a relação risco-ganho ainda não é tão favorável no meu modo de ver. CSMG3 também é ativo que fez esse pancada para baixo, vai lá uma pancada para cima, então está aqui nesse momento fazendo essa movimentação para baixo. Se a gente olhar em termos de simetria, está meio que replicando o que foi feito aqui, então está fazendo desse lado de cá. Então é um ativo também que dá para se arriscar a formação de um fundo, acima logicamente desse fundo aqui, desde que não ganhe muita força para baixo, buscar alguma compra de fundo na expectativa que gere um movimento de subida para o rompimento desse topo. Essa, quando eu falo de relação risco-ganho, é interessante porque se realmente gera o rompimento aqui, tende a trazer uma relação risco-ganho bem interessante na CSMG3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube. Desde já agradeço sua audiência e também atenção, e até o próximo pregão.